Agora vem o conto de fadas dos irmãos Grimm, As 12 Princesas Dançantes. Sinta-se à vontade. Era uma vez um menino pobre que tinha que trabalhar duro para viver. Os fazendeiros para quem trabalhava estavam felizes com ele e todos gostavam de empregá-lo. Quando ele andava pela aldeia, as meninas acenavam umas para as outras e cuidavam dele furtivamente, pois ele tinha uma bela figura. Seu cabelo preto como a pena de um corvo e comprido como uma crina, caía sobre o pescoço, uma pequena barba brotou como uma sombra em seu lábio superior. E ele tinha olhos. Eles eram tão lindos que encantaram todas as meninas. Quando as meninas levaram suas vacas para o poço, elas procuraram uma desculpa para iniciar uma conversa com o menino. Mas ele a ignorou. Parecia que ele nem percebeu que eles estavam lá. Não olhando nem para a esquerda nem para a direita, ele levou seu rebanho para o pasto e fez seu trabalho muito melhor do que qualquer outro. Ninguém entendia como ele conseguia que as vacas de seu rebanho estivessem melhor do que em outros lugares e dando mais leite. Onde quer que ele os deixasse pastar, a grama era mais espessa e exuberante. Ele definitivamente nasceu sob uma estrela da sorte, destinado a algo especial. Mas ele mesmo não sabia nada sobre isso, nunca lhe ocorreu sentir-se escolhido, e ele não tinha ideia do que o futuro lhe reservava. Ele estava contente consigo mesmo do jeito que estava, fazia seu trabalho e não atrapalhava ninguém nem em palavras nem em atos. Mas era exatamente por isso que os outros caras o provocavam e o chamavam de simplório e idiota. Em um belo dia de primavera em Oilin, ele estava cansado de pastorear vacas e deitou-se para dormir à sombra de uma árvore grande e frondosa. Ele estava em um lindo vale cheio de flores coloridas e cerejeiras e macieiras na mais bela floração. Perto dali, no sopé de uma montanha, balbuciava um riacho balbuciante, cujo murmúrio alto embalava suavemente o pastor para dormir. A árvore à sombra dele era tão grande que parecia que seus galhos estavam tocando as nuvens. Muitos pássaros cantavam e construíam seus ninhos na folhagem densa. Seu canto encheu a todos de alegria. O pastor mal havia deitado a cabeça na grama quando adormeceu. Não demorou muito para que ele tivesse um lindo sonho. Ele sonhou que uma fada, tão bonita quanto qualquer coisa entre o céu e a terra, veio até ele e lhe disse para ir à corte do rei, onde faria sua fortuna. Quando acordou, disse a si mesmo: "Minha querida, o que isso significa?" E ele quebrou seu cérebro sobre isso. Durante todo o dia ele pensou sobre o que esse sonho deveria significar, mas não conseguia entender o significado. Nunca lhe ocorreu que poderia ser sua estrela da sorte que lhe mostrasse o caminho para a felicidade. No dia seguinte, depois de colocar suas vacas no pasto, voltou para a árvore, deitou-se para dormir ao pé dela e teve o mesmo sonho. Quando acordou, disse para si mesmo: "Meu querido, isso é mágico", e ele estava perdido em pensamentos o dia todo. No terceiro dia, ele voltou para a árvore, deitou-se e sonhou o mesmo sonho novamente. Mas desta vez a fada o ameaçou com grande dano se ele se recusasse a fazer o que ela lhe disse para fazer. Imediatamente ele se levantou, levou suas vacas para casa, trancou-as no estábulo e foi até seu fazendeiro. Agricultor, uma voz interior me diz que devo sair pelo mundo para fazer minha fortuna. Eu o servi honestamente por muito tempo, agora me deixe ir e me pague meu salário. Por que você quer me deixar, rapaz? Você não está satisfeito com o que estou lhe pagando? Você não tem o suficiente para comer? Fique aqui, eu vou encontrar uma bela esposa com dote adequado. Não é melhor você ficar aqui como todos nós e não dar a volta ao mundo como um vagabundo. Eu tenho o suficiente e posso, Deus sabe, eu não reclamo. Mas de repente me veio, eu quero sair para o mundo e nada pode me parar. Quando o fazendeiro viu que era inútil persuadir o menino a ficar, deu-lhe os poucos centavos que lhe eram devidos. Então o menino se despediu dele e imediatamente se dirigiu ao palácio real. Ele logo chegou à corte do rei e pediu qualquer trabalho. Quando o jardineiro viu o sujeito imponente, ele o empregou de bom grado. É verdade que sua roupa era muito pobre, como se pode imaginar com um vaqueiro, mas o jardineiro primeiro o deixou tomar banho e depois lhe deu roupas novas que se tornaram seu rosto. Ele parecia muito bonito nele. Além da jardinagem habitual, sua principal tarefa era fazer 12 pequenos buquês de flores todos os dias e para apresentá-los às 12 filhas do rei, quando elas entrassem no jardim para o passeio matinal. Essas 12 princesas estavam encantadas e não podiam se casar até que um homem descobrisse o segredo de seu encantamento e uma de suas se apaixonasse por ele. Eles eram apaixonados por dança, e todas as noites dançavam com um par de chinelos de seda branca, mas ninguém tinha a menor ideia de onde isso estava acontecendo.
O rei ficou triste com a quantidade de dinheiro que teve que gastar com os sapatos de dança de suas filhas, mas ficou ainda mais triste com a frieza de coração, pois nenhum dos nobres filhos do país que vieram como pretendentes ao castelo encontrou misericórdia à vista deles. Então ele fez uma proclamação de que quem pudesse descobrir onde suas filhas dançavam tantos sapatos poderia se casar com qualquer princesa de sua escolha, fosse ele rei ou mendigo. Todos sabiam que as princesas eram levadas juntas à noite para um quarto fechado à sua frente por 9 portas de ferro com cadeados pesados. Mas ninguém sabia onde eles dançavam seus sapatos, pois ninguém os tinha visto sair da sala. Quando o rei chamou, os filhos do rei e os filhos dos condes, filhos de nobres e filhos de baixo escalão responderam. Todos os que vinham montavam guarda à porta dos aposentos da princesa por uma noite, e todas as manhãs o rei esperava impacientemente pelo resultado. Mas sempre lhe diziam que o jovem havia desaparecido e ninguém sabia explicar o que havia acontecido. Nenhum vestígio dele foi encontrado. Em pouco tempo, 11 homens sofreram isso, e agora os outros perderam a coragem. Ninguém mais queria ficar de guarda, e um por um eles voltaram para casa, não querendo arriscar suas vidas por uma garota. Doeu ao rei que os 11 jovens tivessem desaparecido do lado de fora do quarto de suas filhas, e agora ele achava que tinha que se resignar a comprar 12 pares de sapatos novos por dia. Mas ele lamentou que suas filhas envelhecessem sem que uma coroa de noiva as adornasse. Velhos e grisalhos, eles ainda se sentavam na frente do espelho e trançavam os cabelos. O jovem jardineiro, entretanto, fez bem o seu trabalho. As princesas ficaram encantadas com seus buquês de flores, e o jardineiro-chefe ficou encantado com a destreza dos meninos. Quando o rapaz dava as flores, ele nunca olhava para as princesas. Mas quando ele entregou o buquê para a princesa mais jovem, ele corou como uma peônia e seu coração bateu como se estivesse prestes a explodir. A princesa notou, é claro, e ela pensou que era por causa da timidez dele. Era assim para ele todos os dias, mas ele também sabia que uma princesa tão bonita não era para ele, e o incomodava que seu coração estivesse batendo tão rápido. Mas ele gostaria de ficar do lado de fora da porta dela por uma noite. Mas então ele pensou novamente nos 11 outros que não haviam retornado, e também no fato de que ele poderia perder o emprego e até ser expulso da corte real. Então talvez não houvesse mais oportunidade para ele ver a princesa. Pois ele estava tão encantado com o charme e a beleza das princesas, e especialmente com os olhos bondosos das mais jovens, que pensou que a vida não valeria mais a pena ser vivida se ele não pudesse tocar seus dedos brancos como a neve todas as manhãs. Uma noite, quando adormeceu pensando na princesa, a fada que lhe aparecera no vale voltou a ele em sonho. Ela lhe disse, vá para o canto leste do jardim, lá você verá 2 loureiros jovens, um é carmesim, o outro rosa. Ao lado dele você encontrará um ancinho de ouro, um regador de ouro e uma toalha de prata. Pegue as 2 árvores jovens, plante-as em 2 vasos bonitos, salte a terra com o ancinho de ouro e regue-as com o jarro de ouro, depois seque-as com a toalha de prata, guarde-as como a luz de seus olhos, pois quando elas cresceram até a altura de um homem, eles lhe concederam todos os desejos que você fizer deles. Depois que ela lhe deu essas instruções precisas, a fada desapareceu novamente antes que o jovem jardineiro pudesse agradecê-la. Ele mal teve tempo para esfregar o sono dos olhos e sacudir o cansaço, mas imediatamente saiu para o jardim. Ele encontrou tudo exatamente como a fada havia descrito e soltou um grito alto de alegria. Ele se beliscou para ter certeza de que não estava mais sonhando, estendeu a mão e agarrou cautelosamente as árvores jovens. De agora em diante cuidou bem deles, cavando a terra com o ancinho de ouro, regando-a com o regador de ouro e secando-a com a toalha de prata. Ele realmente os protegeu como se fossem sua visão como a fada lhe havia ordenado. Os loureiros rapidamente cresceram altos e fortes, e em pouco tempo alcançaram uma altura majestosa. Nunca antes se tinha visto 2 árvores tão belas. Quando atingiram o tamanho de um homem, o menino foi até a árvore carmesim e falou com ela como a fada lhe havia ensinado. Loureiro, loureiro, soltei sua terra com um ancinho de ouro, lavei você com água do aspersão com um jarro de ouro e seca com uma toalha de prata. Agora, por favor, conceda-me o meu desejo. Eu gostaria de ser capaz de me tornar invisível a qualquer momento. Espantado, ele viu como imediatamente brotou um botão da árvore, cresceu rapidamente, abriu-se e desabrochou numa flor de tal beleza que o ajudante do jardineiro se abaixou para inalar o seu perfume. Ele estendeu a mão e tirou a flor e a colocou na lapela. À noite, quando as princesas foram trancadas e caladas, ele se fez invisível e entrou no quarto com elas. Então viu que não iam dormir, mas se preparavam para sair, penteavam os cabelos e vestiam esplêndidos vestidos de baile.
Ele estava determinado a ficar por perto para ver como saíam da sala, para onde iam e o que fariam. Finalmente, a princesa mais velha disse: "Vocês estão prontas, meninas?" "Estamos prontas", responderam as irmãs. Então ela bateu o pé no chão, e imediatamente se abriu. Por essa abertura todos eles foram e chegaram a uma parede de cobre. Enquanto eles estavam diante dele, a princesa mais velha bateu o pé novamente, e desta vez um portão de cobre se abriu. Ao passarem pelo portão, o menino do jardineiro acidentalmente pisou no trem da princesa mais nova. Assustada, ela se virou e, não vendo ninguém atrás dela, gritou para suas irmãs: "Irmãs, acho que alguém está me seguindo, senti alguém pisar no meu trem." As irmãs olharam em volta, mas não vendo ninguém, disseram: "Não seja tola, irmã, não há ninguém aqui. Quem deve nos seguir? Nem mesmo um pássaro encantado poderia encontrar esse caminho. É melhor você tomar cuidado para colocar seu vestido preso em um espinheiro. Não fique sempre com tanto medo. Talvez um animal tenha sido pego em seu vestido." A princesa mais jovem não disse nada sobre isso, mas o menino permaneceu invisível atrás dela. Agora eles caminhavam por uma floresta cujas folhas eram todas prateadas. Depois atravessaram outra floresta com folhas de ouro puro, e depois uma terceira cujas folhas eram de diamantes e gemas cintilantes. Finalmente chegaram a um grande lago, no meio do qual se projetava uma montanha, e no topo da montanha havia um castelo mais bonito do que o rapaz jamais vira em seus sonhos. Até o castelo do rei era pobre em comparação com aquelas paredes reluzentes que brilhavam mais que o sol. Mas ficaram encantados. Quem subiu no muro achou que estava descendo, e quem desceu pensou que estava subindo. 12 remadores vestidos de ouro esperavam com seus barcos na margem do lago, e cada princesa entrou em um barco, que imediatamente saiu da margem. O ajudante do jardineiro invisível foi no barco da princesa mais nova. Os barcos deslizavam suavemente sobre a água, apenas aquele com a princesa mais jovem ficou um pouco para trás, e pareceu ao remo que o barco estava mais pesado do que o normal hoje. Quando chegaram à montanha no meio do lago, a música chegou aos seus ouvidos que fez todos que a ouviam dançar. As princesas correram para o castelo e imediatamente começaram a dançar com os jovens cavalheiros que estavam esperando lá, o ajudante do jardineiro sempre por perto. Ele mal podia acreditar em seus olhos. O salão de baile era tão grande que mal se podia ver de ponta a ponta. As paredes eram adornadas com ouro e pedras preciosas, e velas de cera tão grossas quanto um homem queimavam nos castiçais de ouro, iluminando o quarto com a claridade do dia. A princípio, o ajudante do jardineiro parou em um canto para se maravilhar com todas as maravilhas. Mas a longo prazo isso não o manteve calmo em seu canto. Ele se levantou e girou também, porque com essa música você só tinha que dançar e pular. Até as mesas, as poltronas e os abajures começaram a dançar. Órgãos, flautas, guitarras, fagotes, gaitas de foles e todos os instrumentos que você possa imaginar tocados tão lindamente como os melhores músicos do mundo não poderiam fazer melhor. E depois as danças redondas. As princesas não perderam o ritmo, girando como chamas ardentes que eventualmente explodiram em fumaça. Eles dançaram uma dança após a outra até o amanhecer, e seus sapatos caíram de seus pés em farrapos. A música quebrou, e de repente havia uma mesa no meio da sala, curvando-se sob as coisas deliciosas do mundo. Todos se sentaram e comeram e beberam à vontade o que os servos lhes entregavam em suas vestes ricamente bordadas. O ajudante do jardineiro retirou-se para um canto e observou de longe o que estava acontecendo. Sua boca encheu de água. Quando a mesa redonda terminou, as princesas voltaram exatamente por onde vieram, o ajudante do jardineiro logo atrás delas novamente. Na floresta onde todas as folhas eram prateadas, ele quebrou um galho que estava pendurado sobre ele. Então um estremecimento violento percorreu toda a floresta, e as árvores se curvaram, mas nem uma única folha caiu dos galhos. As meninas se assustaram. "O que pode ser isso, irmã mais velha? O que vai ser?" respondeu o mais velho. "O passarinho que tem seu ninho na igreja do nosso castelo deve ter voado por entre as folhas, porque só ele pode vir aqui." As meninas caminharam e entraram no quarto da mesma forma que saíram. Na manhã seguinte, quando o ajudante do jardineiro entregou os buquês às filhas do rei, como sempre, ele habilmente escondeu o raminho de prata entre as flores para a princesa mais nova. Ela ficou muito surpresa ao vê-lo, pois não conseguia explicar como esse galho poderia ter entrado entre suas flores. Na noite seguinte aconteceu a mesma coisa. O menino seguiu secretamente as princesas novamente, só que desta vez pegou um galho da floresta dourada para amarrar entre as flores da irmã mais nova.
E novamente a irmã mais velha acalmou o medo das outras quando as árvores da floresta tremeram na manhã seguinte. A princesa mais jovem recebeu o raminho de ouro com suas flores, e seu coração começou a bater violentamente. Esperou um momento favorável e, a pretexto de dar um passeio, foi ao jardim. Quando ela conheceu o jardineiro, ela lhe perguntou: "Onde você conseguiu aquele galho que amarrou entre minhas flores?" "Você sabe disso muito bem, princesa. Isso significa que você nos seguiu e sabe onde vamos todas as noites. Como você consegue que nenhum de nós tenha visto você? Esse é o meu segredo. Então pegue este ouro e não conte a ninguém uma palavra sobre suas descobertas noturnas." "Eu não vendo meu silêncio, princesa. Se eu ouvir que você diz uma palavra sobre isso, vou cortar sua cabeça", disse a princesa. Mas enquanto ela era real, ela sentiu ternura em seu coração por ele. Na terceira noite ele seguiu as irmãs novamente, invisível como antes, e quebrou um galho na floresta de diamantes. Novamente um movimento percorreu toda a floresta, e mais uma vez a mais velha acalmou sua irmã mais nova com palavras de conforto. Mas quando isso aconteceu, o coração da irmã mais nova se encheu de uma felicidade sem precedentes. No dia seguinte, quando encontrou entre suas flores a folha de diamante, lançou um olhar subretício ao menino do jardineiro, e descobriu que ele pouco diferia do filho de um nobre ou de um rei, tão bonito e bonito parecia. O ajudante do jardineiro também olhou furtivamente para a princesa e viu que ela estava pensativa e pensativa. No entanto, ele fingiu não notar e continuou seu trabalho como de costume. As outras irmãs observaram as duas e zombaram da irmã mais nova, mas ela não disse nada sobre tudo e escondeu sua felicidade. Quando as irmãs voltaram a sentar-se juntas no castelo, a mais nova contou-lhes tudo o que sabia sobre o filho do jardineiro. Então eles juntaram suas cabeças e traçaram um plano para fazê-lo perder seu coração e alma como os outros 11 jovens. No entanto, ele os seguiu invisível e os ouviu. Ouvindo tudo, dirigiu-se ao loureiro e disse ao cor-de-rosa: "Loureiro, loureiro. Soltei a tua terra com um ancinho de ouro, asperge água de um jarro de ouro e te sequei com um prateado. Toalha, agora eu te peço, dá-me sabedoria e riqueza." Então um grande botão na árvore se abriu e desabrochou em uma linda flor. Ele os arrancou e os colocou em seu coração. No mesmo instante as sardas de sua pele desapareceram e ela se tornou pura e delicada como o filho de um rei. Ele sentiu algo acontecendo em sua cabeça que ele não conseguia explicar e o fez ver as coisas ao seu redor com olhos diferentes. E ele ficou ali vestido com um gibão brilhante, exatamente como o filho de um rei. Então ele foi até o rei e pediu permissão para vigiar a porta dos aposentos da princesa por uma noite. O rei teve pena de sua juventude e tentou dissuadi-lo de seu plano. Mas o rapaz não se intimidou, e então o rei finalmente deu seu consentimento. Claro que ele não tinha ideia de que o ajudante do jardineiro estava na sua frente, ele havia mudado assim. Quando o rei o apresentou às filhas é difícil de acreditar, nenhuma delas o reconheceu. Só a mais nova suspeitava de quem estava na frente dela, pois seu coração batia mais forte ao vê-lo. Quando eles saíram para dançar naquela noite, eles o levaram com eles. Chegaram novamente ao castelo encantado e dançaram quase até o amanhecer antes de se sentarem para comer. Ele recebeu a bebida que deveria fazê-lo esquecer tudo, assim como aconteceu com os outros 11 jovens antes dele. Então ele se virou para a princesa mais nova com um olhar melancólico e disse com a voz trêmula: "Você quer que eu beba? Estou pronto para morrer por amor a você se você for tão sem coração." "Não, meu coração não está frio. O fogo do seu amor o aqueceu. Não beba. Prefiro ser a esposa de um jardineiro do que a filha de um rei sem amor." Todos os presentes ouviram o que os dois estavam dizendo. De repente a magia desapareceu, o castelo desapareceu como um fantasma, e as princesas e seus pretendentes se encontraram novamente na corte do rei. Quando o rei de repente a viu diante dele, ficou mudo de espanto e acariciou a barba com as 2 mãos. Depois que o jardineiro lhe contou todas as aventuras da noite, deu-lhe a filha mais nova em casamento, e depois disso consentiu no casamento de suas outras filhas com os 11 filhos de reis e nobres. Ele prometeu trazê-los todos para seu próprio reino. Em tudo isso houve grande alegria em toda a terra, tal alegria que 100 línguas não poderiam descrevê-la. Centenas de convidados compareceram à festa de casamento, músicos tocaram, as mesas se dobraram sob o peso da comida e das bebidas. Todos estavam felizes que as princesas finalmente iriam se casar, e muitos queriam saber como esse casamento havia acontecido, depois que todos os pretendentes à mão de uma princesa haviam desaparecido antes. Na véspera do casamento, a jovem princesa também perguntou ao noivo como ele descobriu a magia secreta e sua fuga noturna, e ele lhe contou toda a história.
Mas ela não queria se casar com um homem com poderes sobrenaturais, ela queria um homem comum. Então ela foi até o canto do jardim onde estavam os loureiros, rejeitou-os e colocou-os no fogo. Eventualmente, todos eles se casaram e viverão felizes juntos até envelhecerem juntos. Obrigado por ouvir, um polegar para cima e uma assinatura seria apreciada. Muitas histórias emocionantes e contos de fadas se seguirão.